Olá, amigos. Eu, Rosalina Santos, estou aqui no nosso canal do YouTube para fazer a gravação do 11º vídeo do livro Sou como Oliveira Verde, baseado em Salmo 52, versículo 8, que diz: Eu, porém, sou como oliveira verde, plantada na casa de Deus, confio na misericórdia do Senhor para todo sempre. E esse é o terceiro vídeo do capítulo 4, com esse capítulo intitulado de Estou Crescendo em Deus, referente ao tronco da oliveira. No vídeo anterior, eu disse que aquele seria o último vídeo do capítulo 4, mas eu me enganei. Nós estamos aqui para fazer a leitura do último, terceiro e último vídeo do capítulo 4. Nós vamos falar do tronco olival e vamos falar da nossa vida, a estrutura da nossa vida, referente a Estou Crescendo em Deus. Iniciamos lendo Mateus capítulo 5, versículo 16, que Jesus declara assim: Resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Quando Jesus diz resplandeça, Jesus se refere ao nosso bom comportamento. Resplandeça a vossa luz diante dos homens. Jesus está se referindo ao nosso bom comportamento de vida diante da sociedade. Resplandeça a vossa luz, ou seja, destaca o seu comportamento diante dos homens, entre os vizinhos, em nosso local de trabalho, no meio dos nossos parentes. As pessoas, quando se referem a nós, que elas reconheçam que somos servos do Deus Altíssimo e não apenas aqueles crentes, mas servos e servas do Deus Altíssimo. Falar do tronco da oliveira é falar de sustentação e força. Uma árvore precisa de um tronco forte e raízes bem profundas no solo para que as tempestades, os ventos fortes não a derrubem. Analisando tudo que nós falamos até aqui, aprendo que o nosso caráter é o nosso tronco vital. Cada um de nós precisa fazer um autoexame de si próprio, das atitudes e comportamentos, porque são nossas ações no dia a dia que prova qual é a sanidade do nosso caráter e o quanto nós somos de Deus. Em Gálatas 5,16, o apóstolo Paulo nos diz assim: Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfazeis a concupiscência da carne. Concupiscência é apetite carnal desordenado. Tronco também se refere à parte do nosso corpo humano, excluindo cabeça e os membros superiores e os membros inferiores. No dia a dia nós encontramos pessoas e até assistimos em vídeos, falando, mostrando pessoas que elas não têm os braços ou não têm as pernas, mas essas pessoas, elas sobrevivem. Mesmo sem os membros inferiores e os membros superiores, essas pessoas sobrevivem. Mas sem o tronco, ninguém pode sobreviver. Na carta aos Gálatas, do apóstolo Paulo aos Gálatas, nos ensina que satisfazer a concupiscência da carne é viver uma vida desenfreada, em práticas que a pessoa não para pensar nos resultados que terão com tais comportamentos que elas vivem. As obras da carne são prostituição, impureza, lascívia e idolatria, ciúmes, iras, discórdia, dissensões e facções, invejas, bebedices e glutonarias. Essas coisas, esses comportamentos, essas obras levam a pessoa a ter caráter deformado. Se essas obras fazem parte da sustentação da vida de uma pessoa, essa pessoa está com sua vida comprometida com o império das trevas e essa pessoa precisa de libertação.
No versículo 21, o apóstolo Paulo diz que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Ou seja, essas pessoas não são governadas por Deus, e elas pelo fato delas viver nas obras da carne. É preciso que haja arrependimento e libertação. Um tronco saudável no homem e na mulher é uma vida de comportamento espiritual e realidade racional. Precisamos todos os dias nos esforçar para que vivamos na prática de um caráter com atitudes saudáveis que demonstram um tronco sadio em nossa vida. Com isso eu me refiro a cada um de nós ser guiado pelo Espírito Santo. Então, o nosso viver produzirá fruto do Espírito, que são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gálatas 5, 22 e 23. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Certa vez ouvi um pregador dizer, abre aspas, cuidado, para que os seus dons não te levem em lugar que o seu caráter não possa te sustentar. Muitas pessoas preocupam só em ter dons, só em manifestar dons. Às vezes é para que serem vistas como espirituais. Tem pessoas que pensam que ter dons, mostrar os dons, elas são espirituais com isso. Mas isso não é verdade. O mais importante é você e eu ter um caráter honesto, correto e irrepreensível. Esse sim é aprovado por Deus. Alguns exemplos do nosso comportamento de caráter irrepreensível. Alguns exemplos, porque quando pegamos Mateus 5, 6 e 7, ali nos ensina uma série de palavras, um ensinamento de Jesus que trata profundamente o nosso caráter. Se conseguirmos colocar em prática tudo que Mateus 5, 6 e 7 nos declara, nós estaremos andando no caráter impecável diante de Deus. Eu vou citar aqui alguns exemplos de um caráter saudável. Primeiro, pagar suas contas, não dever nada a ninguém a não ser o amor, não ter dívidas, não ser aprisionado em dívidas, não viver de mentiras, uma vida de engano, onde a pessoa é uma pessoa no culto, lá dentro da igreja e dentro de casa, entre os vizinhos, no local de trabalho é outra completamente diferente, o comportamento é completamente diferente. Sua palavra ser sim, sim, não, não. Jesus diz que o que passa disso procede do maligno. Vigiar ao que seus olhos veem, o que seus olhos estão olhando, o que seus olhos estão contemplando, o que seus olhos estão admirando. Vigiar o que falar. O que sai da nossa boca? Jesus diz que o que sai da nossa boca é porque o coração está cheio. Palavras torpes, palavras de maldição, palavras de engano, palavras de bajulações, palavras de falsidade, de mentira, ou palavras que enriquecem, que edificam, a igreja que edifica a vida do irmão, do seu próximo, palavras que abençoam os que estão por perto. Esses e outros comportamentos em cada um de nós define o nosso caráter diante de Deus, diante do mundo físico e diante do mundo espiritual. Então, o nosso tronco, assim como a oliveira, ela precisa de um tronco de sustentação e de força para manter sua vida milenar. Nós
ser humano, precisamos ter um caráter irrepreensível para que possamos ser reconhecidos no mundo como homens e mulheres de Deus. Pai, diante dessa palavra que nós recebemos, eu quero te apresentar a minha vida e a vida dessa pessoa, Senhor, que está assistindo esse vídeo agora. Senhor, olha para nós e nos ensina, Deus, a ter um caráter irrepreensível, um caráter como o de Jesus, um caráter semelhante ao de Jesus. A tua palavra nos diz que aquele que diz que está em Jesus, aquele que diz que está em Cristo, deve andar como ele andou. Ensina-nos a andar, Senhor, com um caráter irrepreensível diante do Senhor e diante dos homens. Nos ensina, Senhor, a ser santos, porque o Senhor é santo. Senhor, faça de mim e dessa pessoa que está assistindo esse vídeo agora, ó Deus, a ser uma pessoa ensinável pelo Teu Espírito Santo, a andarmos em santidade, a andarmos com uma vida limpa, uma vida transparente, Senhor, uma vida sem enganos, sem erros, ó Deus, que da nossa boca não saia a palavra de dolo, Senhor, mas que o nosso caráter seja saudável, um caráter santo, que as pessoas do mundo, quando olhar para nós, eles enxergam em nós a presença do Senhor. Pai, molda a nossa vida, molda cada um de nós conforme a Tua palavra, conforme o Teu Espírito, para que possamos ser semelhantes a Ti, Pai Santo. Eu oro e te entrego a vida de cada um dessas pessoas que estão assistindo esse vídeo. Faz de nós homens e mulheres santos e íntegros na Tua presença, em nome de Jesus. Aleluias, glórias a Deus. Querido irmão, querida irmã, eu quero te pedir, compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que eles se inscrevam no nosso canal e ative o sininho. Dê um like, essa mensagem precisa alcançar muitas vidas, porque essa mensagem, ela não é minha, não é uma palavra minha, ela é uma mensagem de Deus, para crescimento, para edificação, para santificação de cada um de nós, porque sem santificação, nenhum de nós veremos o Senhor. Precisamos ser santos, precisamos de santificação. Um abraço, até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Fique com Deus, um beijo.